Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a Home. Você conhece essa empresa? A Home é uma fabricante de bens de capital. Ela produz máquinas e ferramentas que serão utilizadas por outras empresas. Mas nos últimos anos, de 2021 para cá, ela aumentou muito o pagamento de dividendos. Para vocês terem uma ideia, em 2021 os dividendos que foram pagos estão em torno de 4,3%. E agora em 2024 bateu praticamente 10%. Nesse vídeo eu vou responder duas perguntas. A primeira pergunta é: qual a situação econômica e financeira da Home? E a segunda pergunta: vale a pena ter Home como uma ação que faz parte de uma carteira previdenciária? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí e bora pro vídeo. A Home iniciou suas atividades por volta de 1930 e começou como uma pequena oficina de reparo de automóveis. A Home, ao longo de sua história, já se reinventou por diversas vezes. Para vocês terem uma ideia, ela já foi fabricante de carros. Ela fabricava os famosos e simpáticos Home Cita. Além disso, ela já fabricou também tratores, os tratores Toro. E a partir de 1944, se consolidou como uma fabricante de máquinas. As ações da Home são negociadas pelo ticket Home 3. A volatilidade está estimada em 25,56% ao ano. E o indicador beta é 0,88. Só lembrando, o que é indicador beta? Indicador beta é como se fosse um indicador que correlaciona o desempenho da ação ao benchmark, que no caso é o Bovespa. Então, para cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, espera-se que a Home se movimente em 0,88. A liquidez da Home é bem baixinha, está em torno de R$1 milhão por dia. Hoje, a Home é uma empresa de renome internacional e seus produtos e serviços são consumidos no mercado nacional e também exportados para todos os continentes. A Home é líder no mercado brasileiro de máquinas e equipamentos industriais e também é um importante fabricante de peças fundidas e usinadas. A Home conta com 13 unidades fabris, 11 fábricas no Brasil e 2 na Alemanha. Juntas, as 13 fábricas ocupam mais de 170 mil metros quadrados de área construída. A Home possui 5 unidades que são dedicadas à montagem final de fábricas, 2 unidades de fundição, 3 unidades para usinagem de componentes mecânicos, 2 para a fabricação de componentes de chapa e aço. E além disso, ainda possui uma planta para a montagem de painéis eletrônicos. A Home atua no mercado internacional desde 1944 e possui uma rede de distribuidores sediados em todos os continentes, além de subsidiárias de comercialização de serviços nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, França e no México. Em relação à distribuição do faturamento por região geográfica, a Home conseguiu a seguinte performance: 68% do faturamento acontece no Brasil, 15% do faturamento acontece na Europa, 10% do faturamento na Ásia, 4% nos Estados Unidos e 3% na América Latina. É importante salientar o aumento da participação das vendas na Ásia, que saíram de 2% em 2023 e agora em 2024 chegou a 10% das vendas totais. Em relação aos produtos e serviços comercializados pela Home, destacamos 3 grandes segmentos: as máquinas ferramenta Home, as máquinas ferramenta Burckhardt e Weber e a área de fundidos e usinados. Mas o que são máquinas Home? A Home desenvolve e fabrica máquinas ferramenta. Basicamente são tornos convencionais, tornos CNC, que são tornos que utilizam softwares para controlar os seus movimentos. E as suas ações são muito precisas, permitindo a produção de peças com alta qualidade. Ela também tem e produz centros de torneamento e usinagem. Os centros de torneamento são capazes de executar diversas operações, além do torneamento propriamente dito, tais como furação, rosqueamento, frisamento.
Por essa razão são chamados tornos multitarefas. A Home também fabrica tornos verticais e tornos horizontais pesados e extra pesados. Além disso, produz mandrilhadoras e máquinas para processamento de plásticos por injeção ou sopro. Além disso, no Brasil, a Home ainda possui um departamento de locação de máquinas, que está se tornando cada vez mais relevante em relação à receita total da unidade. A divisão de máquinas Burckhardt e Weber foi fundada lá em 1888 na Alemanha e adquirida pela Home em 2012. A Burckhardt Weber é fabricante de máquinas ferramentas, tal como a Home produz no Brasil, e hoje conta com aproximadamente 200 funcionários, que continuam a longa tradição de produzir centros de usinagem de grande precisão. A Home ainda tem a divisão de fundidos e usinados. Ela fornece peças de ferro fundido para clientes do segmento automotivo, máquinas agrícolas, máquinas de construção e também para o setor eólico. A Home possui, inclusive, uma unidade fabril focada no segmento eólico. Na unidade de fundidos e usinados, a empresa vem apresentando desafios crescentes devido à redução na demanda por peças no segmento eólico e agrícola. Em relação ao faturamento por segmento de negócio, nós temos a seguinte situação: 66% das vendas são de máquinas Home, 19% são de máquinas Burckhardt e Weber e os outros 14% são fundidos e usinados. Agora vamos falar um pouquinho das vantagens competitivas da Home. A Home é uma empresa que faz investimentos contínuos em desenvolvimento de produtos. 4% do seu faturamento líquido é investido em P&D. Inclusive, a empresa possui um grande número de patentes e invenções. Atualmente, a Home tem como objetivo o desenvolvimento de novas gerações de produtos, com a evolução significativa do conteúdo tecnológico alinhado às necessidades da indústria 4.0. Mas o que seria essa indústria 4.0? Resumidamente, é o grande apreço pela robótica, pela automação, pela mecatrônica e pela grande conectividade. É a internet das coisas ditando o ritmo do crescimento industrial. A Home também possui uma grande rede de distribuição e assistência técnica no país, e isso é um grande diferencial. Além disso, a empresa iniciou um novo negócio, que é a locação de máquinas e equipamentos. E isto, no longo prazo, pode se tornar um grande negócio. A Home possui ainda um prazo para entrega de seus produtos relativamente baixo, se comparado com os seus concorrentes. A Home ainda criou uma fintech, a Produz, que oferece linhas de crédito para aquisição de máquinas diretamente com a Home e de forma fácil, ágil, digital e descomplicada. A Produz realizou, desde 2022, cerca de 277 negócios, totalizando mais de 113 milhões de reais em créditos concedidos. Vamos então fazer a análise dinâmica da Home, né? Quem conhece o canal sabe que eu utilizo a análise dinâmica de balanço. O que é isso? Eu pego o balanço da empresa e divido o balanço em 3 contas: o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E daí toda a minha avaliação econômica financeira são com base no desempenho desses indicadores ao longo dos anos. No caso aqui eu estou avaliando de 2018 a 2024, né? E eu gosto de fazer um gráfico de blocos do último período, que no caso é do ano de 2024, né? Os balanços que foram recentemente divulgados. E a gente vê o quê? Uma empresa que tem um capital de giro de 814 milhões de reais, é um capital de giro relevante e ele é suficiente para pagar a necessidade de capital de giro que a empresa tem de 797 milhões e ainda sobra dinheiro para ter um saldo líquido de tesouraria de 17 milhões de reais. O que é isso aqui? A tesouraria, na verdade, é a somatória de caixa mais aplicações financeiras de curto prazo, menos os empréstimos de curto prazo, né? Então a empresa, a Home, ela tem um capital de giro relevante que é suficiente para atender a sua necessidade de capital de giro
e ainda sobra um pouquinho de dinheiro para aplicar, né, no saldo de tesouraria, para aplicar nos bancos, né. Eu gosto de derivar aqui a equação, né, no gráfico, que a gente vê a tendência de uma forma mais clara. E a gente vê o que? O capital de giro, que é a linha azul, né, se entrelaçando com a necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha, né. Todas as duas linhas tiveram uma inclinação forte de 2020 para 2022, e de 2022 para 2024 elas estão andando de lado, né, entrelaçando uma com a outra. Em paralelo, você tem um saldo de tesouraria ali embaixo, né, sempre levemente positivo, né. O que eu percebo já de cara? Eu percebo uma empresa que tem uma preocupação muito grande com a gestão financeira, com a gestão de caixa, com a liquidez, né? Ela administra os seus recursos de forma que o capital de giro não seja insuficiente para administrar suas necessidades de capital de giro, né? Então você vê que o tempo inteiro ela faz ajustes, ela fez um ajuste aqui em 2019, fez outro ajuste em 2021, fez outro ajuste em 2023. Então é uma empresa que tem uma administração muito ativa na gestão do seu capital. E o saldo de tesouraria positivo, o que é interessante, porque provavelmente ela deve ter um resultado financeiro levemente positivo. Mas isso a gente vai ver mais adiante, né? Eu gosto de fazer a decomposição das contas, né? E essa aqui é a decomposição da conta do saldo de tesouraria. E o que a gente percebe? Nós percebemos isso aqui, que é uma empresa que tem aí, ó, 262 milhões de reais em caixa, quase 100 milhões em aplicações financeiras, e ela tem aí 343 milhões de reais em empréstimos de curto prazo, né? E isso, se você pegar, somar o caixa com a aplicação financeira e tirar o empréstimo, sobra dinheiro, ela tem aí 17 milhões de reais de saldo líquido de tesouraria. O que é bom, é uma empresa líquida, né? Se a gente avaliar as demais contas, a necessidade de capital de giro e o capital de giro próprio, nós vamos perceber que é uma empresa que não tem muita oscilação nessas contas, né? Olha a necessidade de capital de giro, né? De 2022 para 2024, ela está girando aí em torno de 750 milhões de reais, né? Ó, 750, 797, 797. Inclusive, o desempenho de 2024 ele é praticamente igual ao desempenho de 2023, né? Em torno de 797 milhões de reais. Então não tem muita coisa o que falar, não. Só tem que falar o quê? Que é uma empresa que tem uma gestão ativa muito diligente, né? Ela não deixa a necessidade de capital de giro crescer de forma desenfreada, né? E o capital de giro também, né? Um comportamento muito semelhante, né? Tu pega aqui em 2022 eram 790 milhões de reais, no ano passado 770 e nesse ano de 2024 814 milhões, né? Então, ou seja, uma empresa bem ok, bem diligente, não tem nenhuma variação relevante nas contas. É uma empresa que conduz, ela vai conduzindo a sua necessidade de capital de giro, ela vai conduzindo sua liquidez de uma forma bastante resiliente, né? Em relação ao endividamento, o que a gente percebe? Sim, é uma empresa que tem uma dívida de praticamente 500 milhões de reais, né? Que é aqui a situação do quarto trimestre de 24, né? Ela tem uma dívida aí de praticamente 500 milhões de reais, mas ela tem um EBIT de 112, né? Então, se você pegasse dividisse um pelo outro, daria praticamente 4 e pouquinho, né? Então, já seria um nível de endividamento mais relevante, um valor mais alto, né? Mas, enfim, é uma empresa que não tem um resultado financeiro negativo, sempre levemente positivo, igual eu desconfiava aqui, ó, 9 milhões, 10 milhões, 7 milhões. E isso é bom porque não vai atrapalhar lá os seus resultados, né? Em relação ao endividamento, se você for lá nos documentos da Home, você vai ver que ela declara um endividamento menor, tá? Mas é porque ela não considera a conta de Finame, né? E eu considero. Então existe essa diferença. A Home não considera nos seus documentos oficiais e eu considero, tá? Por isso que o endividamento para mim aqui está beirando 493 milhões de reais e para ela é bem menor, girando em torno de 100 milhões, né? E aí, o que acontece? Vamos conversar sobre os resultados da empresa, né? É uma empresa que de 2019 para cá, ela sempre teve resultados em linha, né? 13, 11, 15, 17, 14, né? Esse ano de 2024 foi um ano mais duro, ela teve um resultado menor. Eu vou explicar por que esse resultado foi menor, tá? É uma empresa que tem um resultado financeiro sempre positivo, né? Bacana. Então, faz um manejo adequado dos seus empréstimos, né? Não obstante dela ter um volume de empréstimos, ela faz um manejo adequado entre receitas e despesas.
E ela tinha também um lucro líquido bastante interessante, sempre acima de 2 dígitos, né? 14, 13, 13, pega aí, nos anos de 2022 e 2023, que é um passado bem próximo, né? Ela teve um lucro líquido de 13 pontos percentuais, né? 13,4, 13,6. Agora, em 2024, caiu para 9. Então, o que a gente percebe? Se a gente for fazer uma comparação bem rasteira de 2023 para 2024, a gente vai perceber que o EBIT foi menor, né? Caiu de 14 para 9 e o lucro líquido caiu de 13 para 9, né? A gente vai perceber que o CMV está praticamente em linha, teve uma pequenina variação de 70,1 para 70,9, as despesas administrativas também. Isso aqui ajuda a explicar um pouquinho por que o lucro caiu, por que o EBIT caiu, mas não é a explicação total, tá? Se a gente for fazer uma comparação de 2023 para 2024, né, aqui estão os dois períodos, né, os dois exercícios, que seriam de 23 e 24, a gente vai ver essa grande diferença aqui em outras receitas operacionais, né? Em 2023 ela lançou quase 60 milhões de reais, em 2024 somente 28 milhões de reais, né? Então aqui tu tem 30 milhões de reais de 23 para 24. Você pega esses 30 milhões de reais, joga no resultado aqui, praticamente vai bater com o resultado do ano passado, né? A diferença realmente vai ser do custo do serviço prestado lá em cima e das despesas, né? O que eu estou querendo dizer? Que é uma empresa que em 2024 apresentou um resultado operacional, né, muito semelhante ao de 2023, né? E essa pequena variação aqui eu fui atrás para entender o que é. E isso diz respeito a um empreendimento imobiliário, provavelmente era um terreno que a Home tinha e ela fez um loteamento e comercializou esses terrenos, né? Chama Vila Home, você pode entrar na internet aí, os terrenos estão à venda, de repente você se interessa, né? Terrenos entre 300 metros quadrados e 800 metros quadrados. E o que a gente percebe é o seguinte, é que em 2023, sim, ela fez aí 60 milhões em vendas, né? Em 2024, só 28 milhões, tá vendo? 60, né? 59 e 28, que são esses valores aqui que estão lançados, né? Então, assim, em relação ao resultado, gente, que ela recentemente divulgou, não tem muita preocupação, é uma empresa bacana, uma empresa tranquila. Essa variação que teve no lucro líquido que eu mostrei aqui, de 13,4 para 9,4, diz respeito à questão da diminuição da receita da venda com esse loteamento, mas seria algo aí meio totalmente fora da curva, né? Qual que é a preocupação para os próximos anos da Home, né? A indústria em 2025, né, conforme essa manchete evidencia, ela começa 25 com pessimismo, né? O índice de confiança do empresariado, né, industrial, está em torno de 49 pontos percentuais, né? Você pode perceber que anteriormente, aí de 17 para cá, sempre positivo, sempre em percentuais superiores a 50%. A ressalva que se faz são pequenas excursões aqui em 2020, 2023, enfim, agora em 2025 você tem aí um percentual de 49%. E por que isso é relevante para a Home? Porque ela vende para outras indústrias. Se o empresariado industrial ele está pessimista, ele vai botar menos pedido. E ele pondo menos pedido, isso impacta na Home, né? Mas eu não percebo isso como algo estrutural ainda, né? Pode ser uma pequena beijoca aqui que a equação está dando aqui no percentual dos 50%, pode ser que ela volte, né? Acima dos 50%. Enfim, isso é algo que a Home não pode administrar. Um outro aspecto que é interessante é a questão da capacidade instalada, né, e utilizada pela indústria, né? Agora em dezembro de 24 bateu 68%, né? Nós estamos com um percentual bem baixo, né? Você pode pegar que o que interessa para nós é essa linha mais azul aqui. Nós estamos aí com 68%, um percentual mais baixo, né? Enfim, semelhante aí aos anos de 2017 e 2018. Não vamos entrar na discussão política, né? Essa é uma seara aí apaixonante, mas não vamos entrar nessa discussão. Então, o cenário para a Home no futuro pode ser que ela enfrente alguns desafios, principalmente em relação à questão do pessimismo do empresariado e da questão da baixa utilização da capacidade instalada da indústria, né? Mas não é isso que os pedidos falaram em 2024, né? Em 2024 a Home teve um ano interessante, né? Inclusive aqui são as totalizações dos pedidos, né?
Olha aqui, em 2024 ela teve 1,3 bilhões de reais de pedidos colocados, né, em 2024. Em 2023, 1,16. De um ano para o outro, você teve um acréscimo de 16%. Né? Se você for comparar os períodos, né, o último trimestre de 24 com de 23, você vai perceber que está praticamente em linha, né? 332 contra 346, esse ano de 2024 teve um acréscimo de 4%, e o que tinha de muito legal aqui é o crescimento da divisão da Alemanha, né? A Burkhardt mais Weber realmente teve um crescimento relevante, saindo de 40 milhões para 120, né? Então é isso, pessoal. Sob o ponto de vista econômico financeiro, uma empresa bacana, ok, tranquila. Ela tem alguns desafios aí em relação à macroeconomia, em relação à questão se os pedidos serão mantidos para 2025, como é que vai se comportar a questão da capacidade instalada, como é que vai se comportar a questão do pessimismo ou otimismo do empresariado. Mas, sob o ponto de vista financeiro, vamos voltar aqui para o meu indicador. Sob o ponto de vista financeiro, os indicadores evidenciam que é uma empresa ok, né, que vem sendo administrada com muita responsabilidade. Ela tem um resultado que no último ano foi penalizado, sim, né, mas ainda está adequado. Né? Eu gosto bastante dessa empresa, achei uma empresa muito interessante. Então vamos lá, agora eu vou responder a pergunta. E são duas. Vale a pena investir na Home como empresa previdenciária? E a segunda, qual a situação econômica e financeira da Home? Então vamos por partes, ok? Nós vimos que a Home é uma empresa internacional. Ela vende para o mundo inteiro, E ela produz máquinas e ferramentas. O que é isso? São bens de capital, né? Os seus produtos são utilizados por outras empresas. Então a sua demanda fica muito impactada pelo nível de utilização geral da indústria, né? Se as empresas estão com a sua capacidade de produção lá no limiar, a tendência é que elas coloquem novos pedidos e esses pedidos vão gerar faturamento para a Home, né? Nós vimos que a Home é uma empresa que tem aí praticamente 68% do faturamento, né, vinculado ao Brasil. E isso é ruim, né? Estar muito vinculado ao Brasil é ruim. Mas nós vimos que de 2023 para 2024, a Home está fazendo seu para-casa direitinho, né? Ela está aumentando as suas vendas para a Ásia. E o crescimento do mundo é na Ásia. O grande vetor de crescimento é a Ásia, né? E ela já puxou aí um faturamento que antes era de 2%, agora está batendo os 10%. Então, ou seja, ela está fazendo seu para-casa. Ela vai diversificar as suas vendas sob o ponto de vista geográfico, né? Isso é muito legal. E nós vimos também que a Home é muito dependente do faturamento da Home Brasil. Mas ela tem lá um pezinho na Europa que é muito importante, né? A divisão da Alemanha é uma divisão muito grande, historicamente construída desde o final do século XVIII, né? Então, ou seja, ela tem condições de fazer um trabalho legal nesse sentido. Mas nós vimos também que a Home tem uma série de vantagens competitivas. São muitas. Eu vou citar aqui umas 4, né? A que eu mais gosto é esse DNA de pesquisa e desenvolvimento. E ela, historicamente, ela investe 4% do seu faturamento líquido em P&D, em pesquisa e desenvolvimento. Se você pegar os balanços de 2023 e 2024, fizer a conta lá, vai dar menos, vai dar 2,5%. Mas isso é muito bom. É uma empresa que está muito preocupada em atualizar os seus produtos, né? Uma outra questão é a situação da alocação de máquinas. Ela implantou uma divisão de aluguel de máquinas, né? Ela viu que, de repente, o investimento é muito alto em bens de capital e ela veio que pensou, pá, tudo bem, investimento é caro, mas por que eu não alugo? Por que eu não alugo os meus tornos? Né? E ela está fazendo isso. E o negócio está de venda em popa. Isso é muito bom, isso é uma vantagem competitiva muito grande. Porque ela, além de vender, ela passa a fazer aluguel. Então ela entra num outro nicho de mercado. E para tentar melhorar a questão das vendas, ela ainda criou uma fintech, que é a Produz, né? E essa fintech foi criada e ela já colocou aí mais de 120 milhões de reais em concessões de empréstimos. Então a Home está se mostrando uma empresa diligente. Ela percebeu que de repente ela pode perder volume de vendas de máquinas ferramentas, então ela começou a alugar
E ela abriu um banquinho, uma fintech, para fazer concessão de empréstimo. Então, é uma empresa diligente e isso é muito legal na Home. E sob o ponto de vista econômico-financeiro, o que nós vimos? Nós vimos uma empresa que ela tem a necessidade de capital de giro e o capital de giro próprio sempre caminhando juntos. Ela faz ajuste ao longo dos tempos de forma sistemática. Então, ela é uma empresa que preza pela liquidez. E ela faz uma administração de suas contas muito diligente, muito de perto. Tanto que você vai ver que o capital de giro está sempre batendo com a necessidade de capital de giro. E o saldo de tesouraria é praticamente sempre levemente positivo, né? É uma empresa que tem endividamento? Tem endividamento sim. Se não me falha a memória, eu falei que é algo em torno de 500 milhões de reais, é um pouquinho menos, né? Se tu for lá nas demonstrações oficiais da Home, tu vai ver um valor menor, mas ela não considera o Finame, e eu considero, então por isso que deu essa diferença. Mas é uma empresa que gera resultados. E nós vimos aí que ela tem resultados sempre acima de 2 dígitos, né, de EBIT, né, e de lucro líquido também, sempre acima. Em 2024, nós vimos que a empresa perdeu um pouquinho de qualidade, né? Ela teve um EBIT menor e ela teve também um resultado financeiro na última linha menor. Mas eu mostrei que essa diferença, essa queda de 23 para 24, ela se relaciona à questão daquele loteamento que ela tem lá, chamado Villa Home, né? No ano passado ela faturou mais de quase 60 bilhões e esse ano um pouquinho menos, né? Em torno de 20 e poucos milhões de reais, uma diferença de 30 milhões. Então o que acontece? Isso é reconhecido na DRE, no balanço da companhia. E é uma diminuição que era normal. Foi um loteamento que ela fez, num terreno que ela tinha, que estava ocioso. Ela fez esse loteamento. Em 2023 deu um resultado espetacular. Em 2024 deu um resultado bom, mas foi menor. E isso sim impactou na última linha, né? É claro que a gente viu que o CMV também subiu um pouquinho, né? 0,7, 0,8, e que as despesas também subiram, né? Mas isso não tira a qualidade da empresa. Na minha avaliação, é uma empresa de boa qualidade, sim, sob o ponto de vista econômico-financeiro. E se você isolar essa questão da Villa Home, né, dessa receita da Villa Home, se você isolar, se você tirar isso, você vai ver que o resultado está em linha. Levemente pior, mas assim, nada preocupante. O que tem de preocupar com a Home são os pedidos, né? Nós olhamos isso e eu mostrei que o volume de pedidos está ok. Ela tem um volume de pedidos de 24 maior, inclusive, que o de 23, e que no último trimestre de 24, inclusive, ela também teve um aumento de pedidos, né? É muito baseado na Alemanha, né? Então nós temos uma Home que está preocupada com o faturamento, tá, né? Ela está diminuindo a participação do Brasil no todo, né? E ela está focando muito na Ásia, e isso é muito bom porque a Ásia é o pulmão do mundo, é o vetor do crescimento atualmente, né? Então vamos falar um pouquinho de dividendos, né? Nós vimos que a Home é uma empresa que está pagando dividendos 4 vezes ao ano, né? Ela paga dividendos em março, junho para julho, setembro e dezembro. E nos últimos 4 anos, ela pegou aí uma crescente no pagamento de dividendos, né? Em 2021, ela estava pagando em torno de 4,3%, em 2022 ela bateu quase 6%, depois ela passou para 7,2% e no ano passado 9,6%. Gente, a Home é uma empresa cíclica. O resultado dela não vai ser aquele reloginho igual uma empresa de energia, uma empresa de água e saneamento, esse tipo de coisa. Vai ter pequenas variações, né? E é óbvio que ela faz um manejo, né, do percentual de dividendos, ela mexe no payout, né, olhando o preço da sua ação e tentando colocar aí um dividendo superior aí a 6, 7%, né? Você pegar a composição acionária da Home, tu vai ver que existe lá praticamente uns 20 acionistas, pessoas físicas, né, que são da família Home, enfim, que são aí remunerados, tem participações relevantes, e essa turma com certeza gosta de dividendos, né? Provavelmente não são pessoas que trabalham na empresa, né? Elas têm que ter uma remuneração externa, que no caso é o dividendos, né? O que eu percebo? Eu percebo que a Home é uma empresa que está se colocando num outro patamar para conseguir aí ter a chancela de boa pagadora de dividendos, né? É isso que a gente vê. E o que dificulta uma empresa a entrar
nesse grupo seleto de bons pagadores de dividendos? São basicamente dois atributos, né? A questão de lucros recorrentes e a questão de grandes investimentos. E o que eu percebo, né? Respondendo, em relação a lucros recorrentes, você vai ver que a Home é uma empresa que dá lucro todos os anos. Pode dar um pouquinho mais, pode dar um pouquinho menos, mas ela dá lucro todos os anos. Mas ela consegue ajustar isso no payout, né? Às vezes ela solta um payout maior, um payout menor, e aí ela consegue ter um dividendo, ela consegue manipular o seu dividendo no percentual que ela quer, né? A outra questão são os investimentos, né? Geralmente, as empresas que precisam fazer grandes investimentos, né, elas comprimem bastante o fluxo de caixa e isso dificulta realmente o pagamento de dividendos. Não é o caso da Home, não é o caso da Home. E por que não é? A Home já coloca, ela já investe em torno de 4% do seu faturamento líquido em pesquisa e desenvolvimento. E isso já é reconhecido como despesa. E o que você percebe no setor da Home? Você percebe que ela tem sim um excesso de capacidade produtiva e existe um nível de capacidade industrial bem baixo hoje, né, em relação ao total. Então, assim, ela é uma empresa que não precisa chegar e falar assim, vou fazer um greenfield, vou comprar uma nova empresa, vou fazer um crescimento orgânico e inorgânico, montar uma nova fábrica. Não, não é isso. A Home não transita nessa faixa de pensamento. Qual que é o raciocínio dela? P&D. É a indústria 4.0. É gerar produtos tecnologicamente mais sofisticados, com maior acurácia, mais eficientes, com menos manutenção, né? Com mais assistência técnica disponível. É conseguir atacar a Ásia, né? Então é isso. Ela não tem grandes volumes de investimentos para serem feitos, né? E é uma empresa que gera lucro todo ano. Então, assim, ela está com a faca e o queijo na mão, né? A questão é só definir se vai pagar ou não pagamentos recorrentes, né? E a gente percebe que sim, que ela está tendo uma modificação na cultura em remunerar o seu acionista de uma forma mais recorrente. E isso é muito bom, porque isso aumenta a liquidez da empresa, né? A Home é uma empresa que não chega a ter 100 milhões de ações, acho que 90 e poucos milhões de ações emitidas, né? É muito pouco. E é por isso que ela faz uma bonificação todo ano, né? Em torno de 5%, 10%. Por volta de maio, ela faz a bonificação, né? Ela faz essa bonificação também para aumentar o volume de ações em circulação, né? Então, finalizando, sim, a Home é uma boa empresa sob o ponto de vista econômico-financeiro. E sim, ela pode fazer parte de uma carteira previdenciária aí com no máximo 5%, 6%. Ok? Esse é o meu ponto de vista. Se você discorda, se você concorda, manda um recado para mim aí. Eu tento ser didático nos meus vídeos, mas o assunto é muito grande e eu tento condensar ele ao máximo possível, resumir ele ao máximo possível para fazer um vídeo de 30 minutos. É muito difícil. Enfim, tem alguma sugestão? Manda para mim aí, ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.